A gente retorna aqui dizendo o seguinte: um morador de rua de 48 anos morreu na Santa Casa do Rio Preto pouco mais de 3 horas depois da entrada no hospital. O suspeito de cometer o crime foi preso pela DEIC de Rio Preto. O Muriel Boyan está ao vivo com a gente com outras informações. Ele segue, acompanhando aquela história da criança que foi abandonada, que foi deixada ali por esse padrasto, por esse casal. Ele permanece na cidade, mas entra de lá ao vivo com a gente para dar essa informação também. Chegou agora há pouco, né, Muriel? Boa noite para você. É isso. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos. A gente estava percorrendo aqui a região de Votuporanga, mas a gente sabe, as notícias não rondam sobre uma cidade, são a região inteira e cabe a nós aqui apurar e trazer a informação o mais rápido possível para quem acompanha o nosso SP Record. Mais uma vez, boa noite para você. É isso mesmo, só para o pessoal, para a gente contextualizar, que você bem falou, na quarta-feira, dia 19 de fevereiro, um homem de 48 anos chamado Walter Ferreira, que é morador em situação de rua, ele morreu após ser agredido e ter 95% do corpo queimado, com queimaduras por todo o corpo, sendo foi socorrido na Santa Casa, mas acabou morrendo. E aí então, com esse homicídio, a Polícia Civil começou as investigações para entender o que de fato ocorreu. Porém, ontem, eles tiveram novamente ciência de uma informação que um outro morador de rua foi agredido por outros 5 que estavam ali na região de onde foi esse homicídio, na Avenida Alberto Daló, perto da prefeitura. E aí, então eles tentaram entender a relação de um caso com o outro. Esse primeiro, como eu falei, foi socorrido na Santa Casa e morreu. O segundo, que foi agredido na quinta-feira, ontem, ele foi levado para o hospital de base. Então, quando ele fez o trabalho da DEIC, para entender porque temos um caso na quarta, logo em seguida na quinta, alguma coisa poderia ter de relação. E tinha. Esse homem que foi agredido ontem contou à polícia que ele foi o autor do homicídio que matou o Walter, Ele contou que ele teve uma briga com o Walter Ferreira, de 48 anos. Durante essa briga agrediu ele. E aí então ele teria usado um etanol que seria para um fogareiro onde os moradores de rua ficam. Então jogou esse etanol no Walter e logo em seguida jogou um isqueiro onde ele ficou com todo o corpo queimado. E aí, por retaliação, segundo a polícia, no outro dia, ele acabou sendo então agredido por outros 5 moradores de rua. Foi levado ao hospital de base com fraturas expostas, está internado até então no hospital de base. Infelizmente, pelas leis de proteção de dados, eles não podem dar mais detalhes sobre a situação dele, mas até que a gente teve a apuração é que ele foi até consciente. Diante disso, o delegado da delegacia da DEIC, o doutor André Amorim, decidiu então pela prisão em flagrante por homicídio. Ele ficará internado no hospital de base. Quando receber alta, será encaminhado à carceragem da DEIC. Mas, Nelson, isso traz uma preocupação para a gente, não sei se você concorda comigo também, em relação ainda a essas violências em relação a moradores de situação de rua. A gente sabe que a grande maioria são pessoas idôneas, mas a gente sabe também que existem pessoas passagem por exemplo, criminal, e isso pode ser até mesmo uma escalada. Um homicídio por uma briga por conta de homicídio, depois gera uma agressão a esse autor por outros 5, ou seja, nós ficamos preocupados em relação a isso. Claro que é um motivo de atenção então para a polícia e para todas as autoridades, Exatamente, e é uma população que só cresce, todos nós estamos sujeitos a ter, situações aí de revés, E a gente batalha para reverter. Agora, quando a pessoa chega em situação de rua, realmente é porque está bem complicado retomar a dignidade, retomar a vida social. E muitos estão no uso do álcool, da droga, e outros estão em meio a essas pessoas, são foragidos, criminosos, procurados e que têm provocado vários crimes em São José do Rio Preto. E eu não consigo entender, em pouquíssimo tempo a população aumentou demais. Eu ouço até alguns comentários, mas vou ser comedido aqui para não passar isso para frente, mas a impressão que eu tenho é que eles estão vindo aqui para Rio Preto de todas as partes da região, Não sei se existe um direcionamento, um encaminhamento, de prefeituras que não conseguem resolver, parece que estão despejando por aqui, não é possível, Até me perdoe o termo, mas a impressão é realmente essa, porque a cada semana dobra a quantidade de pessoas em situação de rua em Rio Preto. É importante, as autoridades ficarem atentas a isso aí. Ô Muriel, obrigado pela sua participação, tá bom? A gente segue aqui conversando sobre outros assuntos.